Olá a todos, sou o professor Víctor Leão e juntamente com o professor Bruno Escarza continuamos apresentando o nosso curso introdutório Introdução à Geometria e Topologia dos Sistemas Dinâmicos de Superfícies e além no 33º Colóquio Brasileiro de Matemática. Hoje trabalharemos nossa aula número 3, né? Trabalharemos o Teorema de Haefliger. Para isso precisamos fazer umas notações. Primeiro, denotemos por D2 o disco unitário bidimensional centrado na origem de eje 2, que é o conjunto dado pelos pares em eje 2, de modo que x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que 1. Ok? Também denotemos, por este símbolo x de 2, o conjunto de todos os campos de vetores de classe C1 definidos em alguma vizinhança aberta do disco D2 em eje 2. Finalmente, denotemos, né, com este símbolo, x de 2 e um psi virado, né? O subconjunto de tais campos que são transversais ao bordo do disco, né? Que nesse caso seria esse 1, né? Esse bordo é o círculo unitário, dado pelos pares em eje 2, cuja soma dos quadrados é 1. Primeiramente, observamos duas coisas importantes. Primeiro, um campo, né, que é transversal ao borde do disco, necessariamente aponta sempre para dentro ou sempre para fora do disco ao longo de seu bordo. Isto se deve ao fato de que o bordo S1 é conexo e a função que mede o cosseno do ângulo entre o campo e o vetor tangente ao bordo do disco em cada ponto deste bordo é contínua e nunca se anula. Esta função terá, portanto, sinal constante. Podemos, então, a menos de trocar a orientação do campo, assumir que este sempre aponta para dentro do disco de seu bordo, desde seu bordo, né? Então, geometricamente, né, o que teremos, imaginem que esse é o disco, né, no seu disco D2, sim? E que eu temos que o campo, né, ele é transversal, né, aponta para dentro, né, do disco, desde seu bordo. Ok? Isso que nós temos. Sendo o bordo do disco um conjunto compacto, o subconjunto dos campos transversais ao bordo do disco é um subconjunto aberto do conjunto dos campos de classe C1 definidos com uma vizinhança desse disco, né? Ou seja, uma pequena perturbação nos coeficientes desse campo ainda gera um campo transversal ao bordo de D2. Definição: dado um campo de vetores x de classe C1 numa vizinhança U de eje 2, né, de um ponto em U, dizemos que P é uma singularidade tipo Morse deste campo se existe uma função de classe C2, f, definida em uma vizinhança de P, com uma singularidade de Morse, isto é, um ponto crítico não degenerado em P, e uma função de classe C1, G, de V em eje, tais que, em V, temos que x, o campo, se escreve como um produto de G com um campo hamiltoniano de F, né? Quer dizer isto, né? Temos o DDF, né? Como forma, ela se escreve uma derivada parcial de f em relação a x, d de x, mais a derivada parcial de f em relação a y, d de y. E associado está em forma, temos o hamiltoniano de f, né? Que é definido, né, como sendo o campo dual a esta forma. Isso seria desta maneira. Ok? Então, esse é o hamiltoniano de F. Ok? Em particular, em função do lema de Morse, podemos escolher coordenadas locais centradas em P, tal que nestas coordenadas podemos escrever uma das duas formas.
pode ser que x de u e b seja igual a uma função y em u e b, multiplicado por 2b derivada parcial em relação a u, menos 2u derivada parcial em relação a b, desse campo, né? Ou pode ser assim, que seja o y aqui, multiplicar com 2b derivada parcial em relação a u, mais 2u derivada parcial em relação a b, né? E isto se deve a que, basicamente, né? Isso se deve a... Estamos no... Quando temos singularidades desse tipo, nessas coordenadas, né? Localmente temos isso pelo lema de Morse. Então, considerando esse aqui, derivando ele, né? Obtemos 2u derivado parcial em relação a u mais 2b derivado parcial em relação a b. E se olharmos o hamiltoniano associado a esse, pelo que vimos, seria 2b em relação a u menos 2u em relação a b, né? E análogo, no outro caso, seria quando estamos considerando u quadrado menos v quadrado, né? Olhando esses níveis, olhamos aqui, vai ser du derivado parcial em relação a u menos 2b derivado parcial em relação a b, né? E nesse caso, né, teríamos nesse caso teríamos que o hamiltoniano associado a esse daqui seria, salvo por um sinal, né? Vai ser 2b derivado parcial em relação a u menos 2u em relação a b. E aparece esse campo que estamos citando aqui, né? Ok? Então, bom. Definição: um campo de vetores de classe C1 em um aberto U de higiene será dito de tipo Morse, o campo de vetores, né? Ok? Se as singularidades desse campo são todos tipo Morse, não? Que temos definido antes. E outra, não existe ligação de cela. Isto é, não existe uma órbita gama de x em U que tenha como ômega limite e alfa limite duas celas distintas de x. Ok? Então, isso é importante. Isso significa que é um campo de vetores tipo Morse. Ok? Agora, considere um ponto P do disco, sim? E um campo de vetores de classe C1 no disco. Observe que se sigma é um intervalo transversal ao campo e P é um ponto no disco regular, então o ômega limite desse ponto intersecta sigma no máximo uma vez, né? Isso é devido à transformação de Poincaré, né? Ok, estamos considerando nesse caso, né, temos o disco. Vamos desenhar aqui o disco. Ok? E, bom, temos um ponto, encontra-se no disco, mas é um ponto regular, certo? E temos que o ômega limite intersecta a uma seção transversal, né, digamos, a esse campo, né? Então, ele diz que intersecta pelo menos, no máximo, né, uma vez, ok? Desde que ele é regular. Ok, agora, em particular, uma órbita periódica do campo cruza sigma uma vez. Esses fatos decorrem da topologia trivial do disco. Okay? Uma singularidade de X é chamada de cela ou centro, de acordo com as duas faces do retrato que corresponde à seguinte figura, né? Lembre, para esse caso, né? Seriam as celas, né? E aqui o centro, né? Lembra que pensando no lema de Morse, estamos nas situações, né? Mais u quadrado mais v quadrado menos u quadrado menos v quadrado, que aqui em mais menos u quadrado menos v quadrado. Então,
dependendo das coordenadas que estamos tomando. Estas singularidades são chamadas singularidades tipo Morse. Uma singularidade de célula exhibe duas separatrices estáveis e duas separatrices instáveis, né? Então, falando no sentido de que se temos uma... porque temos centros, né? Ou temos essas células, né? Aqui está. Ok? Então, aqui temos o que ele chama de separatrizes estáveis, que seria, nesse caso, temos duas, um desse lado aqui do outro, e duas que são instáveis. Né? Ok? Então, sempre é isso que ele está chamando, né? Que sempre uma célula possui 4 separatrizes, sendo duas delas estáveis e duas delas instáveis. Um grafo de X é um conjunto conexo formado por células e separatrices de célula, de modo que, se esse é uma célula, então esse gama contém pelo menos uma separatriz estável e uma separatriz instável dessa. Por exemplo, podemos ter uma figura como essa aqui, onde ele seria uma célula. Então, aqui seria a parte instável, parte estável. Né? Digamos que esse seria o conjunto gama. Então, sim, né, o conjunto gama contém sempre duas separatrizes estáveis e duas instáveis, e contendo também contém pelo menos uma separatriz estável e uma separatriz instável. Né? Ok? Aqui, esse seria nosso conjunto gama, na verdade, né? Nesse caso. Né? Contém uma separatriz estável e uma instável. Ok? Finalmente, né, vamos a enunciar o teorema que queremos falar, né, que é o teorema de Haefliger. Seja X um campo de vetores de classe C1 transversal a bordo do disco de 2. Ele tem que ser tipo Morse, né? E, bom, sabemos transversal ao disco. Então, esse campo tem uma órbita periódica ou um grafo que tem uma transformação de Poincare associada, né? Essa π de menos E em um intervalo, a valores em eje, tal que restrita a cada um dos intervalos, a identidade é restrita ao intervalo restante, é uma aplicação monótona decrescente ou crescente. Isso que se chama, na literatura, unilateral. Ok? Então, vejamos um esboço da demonstração, mas antes precisamos de uma coisa que é chave, né? De destacar é o seguinte, que, por exemplo, se nós, é importante, né, que a singular seja tipo Morse, né? Por exemplo, se nós considerarmos esse campo, o campo radial, né, o clássico, esse campo radial, sabemos que são transversais, né, no disco, né? O campo é transversal a esse disco, temos essa propriedade, né? São todas transversais ao disco. Ok? Mas ele não tem singularidade tipo Morse, né? Não. E... ok? A singularidade, né, não é Morse. Né? Então, a origem, né, é uma singularidade não Morse. Né? É um campo analítico em eje 2, né? Que é transversal ao disco, certo? Bom, portanto, não verifica, né, o teorema. Né? Então, é importante, né, ter isso de ser singularidades tipo Morse. Ok? Então,
Para dar a ideia da demonstração desse teorema, precisamos de primeiro, né, provar o seguinte lema. Se temos um campo de vetores transversais ao bordo do disco, né, que são de classe C1, alguma vizinhança, tipo Morse, né? Então, se denotamos por C o número de singularidades, tipo centro do campo no disco, e por S o número de singularidades tipo cela, então esse número C é igual a S mais 1. Né? Vejamos isso agora. Então, bom, demonstração do teorema de Hafliger. Okay. Então, precisamos, como disse, né, primeiro, demonstração desse lema. Ok? Então, aqui vamos utilizar um fato da topologia algébrica, né, conhecido como que é o teorema do índice de Poincaré-Hopf. O que diz esse teorema? É que se temos que M é uma superfície compacta e orientada, e X é um campo vetorial com singularidades P1, P2 até P sub K, né, todas isoladas, então a característica de Euler é igual a um somatório desde I1 até K dos índices um P sub I do campo X. Ok? Estes índices são calculados, né, como sendo 1 se o determinante jacobiano, né, do campo tem, em esse ponto, né, na singularidade, tem sinal positivo, e é menos 1, né, se o determinante jacobiano, né, em esse ponto tem, seja negativo. Né? É onde? Depois de ser 1, se o determinante, né, da parte for positivo, né, e menos 1, se o determinante for negativo. Ok? Então, no caso de quando estamos pensando em centros, né, por ser tipo Morse, as singularidades tínhamos visto que, bom, que na verdade o campo era um múltiplo disso aqui, né? E, portanto, se o campo for assim, né, a parte linear, né, estaria dado 2U, 0, né? Não vimos que, na verdade, vimos é que se ele é assim, né, o hamiltoniano associado para o centro seria, né, se essa é nossa F, né, ele tinha essa cara, né, 2 vezes V, que vai aparecer uma relação a 1, menos 2U derivada
relação a B. Esse é o campo, né? Então, se olhamos a derivada, né, desse campo na origem, em princípio a derivada, né, isso seria matricialmente 0, 2, menos 2, 0. E então o determinante, né, dessa parte linear na origem, isso nos dá 4, né? É positivo. Então, os centros sempre aportam, né, um sinal positivo, certo? E quando estamos com uma cela, que era pensando em U quadrado menos B quadrado, né, o hamiltoniano associado, que tínhamos visto, né, seria menos 2B, né, em relação a U, menos 2U em relação a V, esse seria o campo, e a parte linear nesse campo, nesse caso, estaria dada por 0 menos 2, né, menos 2, 0, né, e nesse caso o determinante dessa parte linear seria negativo. Então, ele vai aportar um sinal negativo. Então, usando o teorema do índice, teríamos que a característica de Euler. E por quê? Porque como estamos também o campo é tipo Morse, só temos centros e celas, certo? Então, teríamos aqui, né, que essa característica de Euler seria igual ao número de centros, menos, não, positivo, menos o número de celas. Né? E a característica de Euler é igual a 1, isso seria C, menos S. Então, temos provado o lema, ok? Então, bom, agora vayamos já diretamente, né, à demonstração do teorema de Hefflinger. Então, vamos dividir essa demonstração em dois casos, ok? Vamos olhar primeiro o caso 1. Qual será o caso 1? O caso 1 vai ser dividido em quando só tenhamos um centro e 0 celas, ok? Vamos supor que temos um centro e 0 celas. Esse vai ser nosso primeiro caso, ok? Então, neste caso, né, o que acontece? Né? Vamos tentar desenhar aqui desculpem aqui, nosso disco, né? Está fazendo um pouco grande. Ok, esse vai ser nosso disco. Sim, temos um centro. Esse daqui será o centro. Né? Por ser centro, né, usando o lema de Morse, né, aqui temos as órbitas fechadas aqui em torno. Sim. E, bom, neste caso, temos, né, que existe várias órbitas fechadas assim, e podemos usar um resultado da álgebra, conhecido como o lema de Zorn, né, que nos dá um elemento maximal, né, de uma cadeia que admite cota superior, né? Para isso precisamos ter um conjunto parcialmente ordenado, esse conjunto parcialmente ordenado, né? Ter ser totalmente ordenado, né? No sentido que, dado dois elementos no conjunto, sempre se tem que um estar relacionado com o outro, né? Tanto faz. E então, tendo um elemento, uma cota superior, podemos encontrar um elemento maximal, ok? Então, o problema de Zorn vai existir esse elemento maximal, ok?
que vamos a chamar esse elemento maximal de gama max. E tudo que está dentro dele, né, vai ser... Essa região vai ser denotada por R gama mais, ok? Isso que está aqui dentro vai ser o eje gama mais. Ok? Tudo usando o lema de SOR, né? Ok? E agora, o que mais? Agora, observe que se a gente considera um ponto qualquer no bordo do disco, né? A órbita que passa por ele, né? Ele vai fazer isso aqui, né? Vai estar se acumulando, certo? E mais, por causa do teorema de Poincaré-Bendixson, né? O ômega Q desse ponto, né? Pelo teorema de Poincaré-Bendixson, ok? Ele pode ser uma singularidade, né? Ou ser uma órbita periódica, né? Ou ser um grafo, né? Que basicamente é o que a gente viu no teorema de Poincaré-Bendixson. Então, mas ele não pode ser uma singularidade porque só tem uma singularidade, né? Que seria um centro, ok? Uhum. Também não pode ser um grafo por esse mesmo motivo. Assim, necessariamente, esse daqui trata-se de uma órbita periódica, ok? Então, vamos ter aqui uma órbita periódica, né? Que vai ser o ômega Q. E, certo. Uhum. Então, e esta órbita periódica necessariamente contém uma singularidade, né? Que é esse ponto P. E então, pela maximalidade, né? Essa daqui, né? Não pode estar contida em essa faixa, né? Ok? E, portanto, né? Então, se pegamos uma seção transversal, o campo, vemos que de um lado, né? Temos essas órbitas, né? Que são fechadas, né? Então, a transformação de Poincaré aqui é a identidade, e do outro lado é uma sequência, né? Que pode ser crescente ou decrescente, dependendo, né? Então, satisfaz o teorema está provado neste caso, ok? Então, vamos agora ao caso geral. Caso geral. Caso geral, a gente vai trabalhar fazendo indução sobre o número de células, ok? Então, se o número de células for zero, né, teríamos que temos um centro, então isso já está feito, ok? Então, vamos agora suponha que esse S é maior ou igual que 1 e que o teorema esteja demonstrado para campos com AT S menos 1 células. Ok? Vamos usar a anotação que estava colocando aqui, né, para não confundir. Aqui sobre S, né? S0, S maior ou igual que 1, S menos 1 células. Ok? Bom, o que temos? Temos que os centros é igual a esse S mais 1, né? Centros desse campo em D2. Né? Então, basicamente, né, temos
D2, né? Vamos por assim. Está aqui o D2. Então, por aqui temos centros, né? Mas aqui podemos ter, por cada célula, né? Sempre temos um jogo de ter uma célula e um centro, né? Então, podemos ter figuras como essa daqui, né? Esse sendo uma célula e esse aqui um centro. Ok? Centro dessa célula, né? Que podemos chamar essa figura de peixe. Ok? Aqui temos, né? Perto aqui temos essas órbitas que são, por ser centro, né? Periódicas. Ok? Aqui por aqui vem as outras, né, trajetórias. Ok? Um centro com célula. Mas também pode acontecer, né, de termos, por exemplo, esta figura, onde aqui teríamos, nesse caso, vou fazer um pouco melhor, porque é o tipo uma máscara, né? Ok, aqui tendo dois centros. E esse daqui, célula. Ok, então aqui teríamos dois centros. Isso aqui, célula. E isso daqui, dois centros. E as órbitas ali, né, seriam dessa maneira. Podemos ter eventualmente também um centro assim, infinito. Ok, por aqui as órbitas. Pode acontecer também de ter uma figura como essa daqui. Ok, onde aqui teríamos esse sendo a célula, e por aqui poderíamos ter, né, por que não, um centro, e por aqui também, outro centro, né? E, bom, as órbitas, nesse caso, estariam dadas aqui dentro, né? Certo? E, bom, então, em este tipo de situações, né, que estão sempre, temos esse jogo de pelo menos sempre ter um centro e uma célula, um centro e uma célula, né, o que podemos fazer é transformar isso, né, essa figura, né, básica, por pelo menos, né, que seria uma dessas, né, transformar esse peixe, né, de fazer, tirando essa singularidade, né, deformando um pouco o campo, né, a ideia seria, né, transformar, perturbar o campo, né, onde tudo se mantenha, exceto aí, né, numa figura regular, ou seja, esquecendo essas duas singularidades, né, pelo menos na célula. Então, isso que acontece aqui, a gente vai tentar endereçar ele. No final, ele vai ficar todo mundo reto. Para que fazer esse processo? Porque dessa maneira se está eliminando uma célula, né? Então, temos, né, sempre nesse processo temos um centro de uma célula, né? Então, o que estamos fazendo, a rigor, né,
aqui é escrever aqui. E com esse processo, ok, então esse novo campo que estamos definindo, né, admite um centro e esse parent e uma cela a menos, ok? Sim. E então, né, podemos usar aqui a indução, né, e teríamos, né, aprovado o resultado, ok? Porque agora temos uma célula a menos, né, e com isso concluímos o resultado. Então, bom, é bem geométrico, bastante tem detalhes aqui que eu tenho que usar novamente o lema de Sor, utiliza o teorema de Poincaré-Bendix fortemente, né, para garantizar, né? Então, a chave, né, é usar o teorema de Poincaré-Bendix, o lema de Sor, né, e a estrutura, né, que se tem por ser tipo Morse. Então, uma aplicação desse resultado que é bem interessante, né, é que não existe campo de vetores real analítico que são transversais ao bordo de um disco, que são tipo Morse, né? Ok? Não existe. Como a demonstração, né? Uma vez que a transformação, né, de Poincaré, a aplicação de primeiro retorno, né, associada, né, a um ciclo limite, ou é um grafo, né? Sendo o campo de vetores real analítico, essa transformação também vai ser real analítica, né? Então, por um lado, né, temos o princípio da identidade, então teríamos que essa transformação de Poincaré seria identidade, né, de um dos lados, certo? O que impede a existência de ciclos limites, né? Como consequência do teorema de Hefling. Então, portanto, é isso que queríamos comentar com essa aula. Para mais detalhes, por favor, revisarem as notas, tá? Muito obrigado pela atenção.